Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar a respeito de um novo circuito. Esse circuito, então, ele é baseado no que a gente chama de ponte de Wheatstone. Ele tem uma série de aplicações. A gente vai falar hoje agora algumas dessas aplicações que a gente pode fazer com esse circuito. A ponte de Wheatstone, então, ela consiste então, em um circuito que é composto aí por uma malha de resistências. E o objetivo dela é justamente a gente fazer uma medida em um resistor desconhecido para encontrar o valor desse resistor que está inserido dentro dessa malha. Geralmente esse resistor desconhecido ele é algum tipo de sensor que ele pode ser utilizado para monitorar algum outro tipo de grandeza física, né, que esteja associada com a variação de resistência elétrica. Tá? Entre os diversos tipos de sensores que a gente tem, que convertem uma determinada grandeza física em resistência elétrica, a gente pode destacar, por exemplo, os resistores que são sensíveis à variação de temperatura. Tá? Entre esses, a gente destaca ali o que a gente chama de NTC e PTC. Esses tipos de dispositivos, toda vez que eles sofrem uma mudança de temperatura, aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura, consequentemente, eles mudam seu valor de resistência elétrica. Tá? No caso do resistor sensível à temperatura, que a gente chama de NTC, ele vai ter uma resposta que a gente chama de negativa. O que implica isso? Implica que toda vez que eu aumentar a temperatura, tá, a resistência vai diminuir. Já no caso dos resistores do tipo PTC, tá, ele tem uma resposta que a gente chama de positivo. Tá? Dessa forma, então, toda vez que eu aquecer esse dispositivo, a resistência elétrica também vai aumentar, acompanhando aí proporcionalmente essa variação de temperatura. Então, temos aí um dos primeiros exemplos de dispositivos, né, que a gente pode ligar a uma ponte de Wheatstone para monitorar um determinado parâmetro. Isso se faz necessário justamente porque esses tipos de sensores eles têm uma variação muito pequena de resistência elétrica em função da temperatura. E seria muito difícil medir essa resistência elétrica diretamente. Mas a gente pode lançar a mão então da ponte de Wheatstone, que ela é sensível o suficiente para pegar aí variações de resistência elétrica da casa aí de 1000 ohms. Podemos destacar também outros sensores aí bastante úteis para o nosso dia a dia aí, de aplicação, principalmente para o pessoal voltado à engenharia, né, obviamente, que são os sensores que a gente chama de strain gauge. Esses sensores, então, eles são sensores que consistem em uma espécie de um resistor que, ao sofrer uma variação de pressão em cima desse resistor, uma pressão mecânica, tá, eles mudam a sua resistência elétrica. De tal forma, então, que ele permite medir não só a pressão, como, por exemplo, ele pode medir também o peso de um objeto. Né? Eu posso construir uma balança com esse tipo de dispositivo. São sensores que sofrem uma variação também de resistência elétrica muito pequena em função dessa pressão, o que implica, então, a utilização da ponte de Wheatstone justamente para monitorar essa variação aí de resistência muito pequena. E assim eu posso associar essa variação de resistência com uma variação de pressão ou com uma variação de massa, né, o peso sobre o nosso sensor. Além disso, temos outros tipos de sensores também que se respondem, tá, a uma variação de uma grandeza física com uma variação da resistência elétrica, que são os resistores dependentes de luz, né, também conhecidos aí como LDR. Consiste, então, a gente ter um pequeno resistor ali, geralmente um formato de uma pequena circunferência ali, né, um dispositivo onde que é incidido luz sobre ele. Ao incidir luz sobre ele, ele sofre uma variação da resistência elétrica. Quanto mais luz tiver sobre esse dispositivo, tá, vai ser menor sua resistência elétrica. E o contrário também acontece. Se eu tirar a luz ou deixar ele num ambiente totalmente escuro, tá, a resistência elétrica dele aumenta significativamente. Esse tipo de sensores aí, eles são bem comuns, tá? Quase todos os sistemas de iluminação que a gente tem ali na rua, tá? Onde você tem um poste ali e uma iluminação, você tem um dispositivo
né, um sensor como esse ligado a um circuito eletrônico ali que monitore então a condição da luz do ambiente, e se ficar escuro então ele vai detectar através de uma variação da resistência elétrica, e isso vai fazer então que o circuito eletrônico lhe dê um comando para acender a luz do poste. Dessa forma então a rua fica iluminada aí de forma automática com esse tipo de dispositivo, tá bom? Bem, e como que é realmente esse circuito aí que a gente chama de ponte de Wheatstone, tá? A ponte de Wheatstone então consiste aí de 4 resistores formando uma malha como essa daqui que a gente está mostrando aqui na figura, tá? Ela é ligada numa bateria, e aí então a gente tem a seguinte situação, tá? Quando ela chega aqui no ponto a corrente elétrica então ela se divide, como a gente já viu em aulas anteriores ali, tá? E eu tenho então aí 2 conjuntos de corrente elétrica passando aqui em cada ramo do meu circuito, tá? I1 passando por R1 e R3, e 2 passando por R2 e R4. Só que na ponte de Wheatstone ela tem uma condição que a gente chama de condição de equilíbrio. Essa condição de equilíbrio então implica que nos pontos B e C a tensão que eu tenho nesse circuito ela vai ser nula, ou seja, ela vai ser um valor igual a zero. Para que isso ocorra, eu tenho que obedecer a seguinte condição: a tensão que vai ficar no resistor R1 tem que ser igual à tensão que vai ficar no resistor R4 e, consequentemente, a tensão que eu tenho sobre o resistor R2 é igual à tensão que eu tenho sobre o resistor R3. Toda vez que obedecer essa condição, eu vou ter aqui entre os pontos B e C uma tensão nula. Qualquer pequeno desequilíbrio nos valores dessas tensões, tá? Obviamente, implica que a tensão medida aqui pelo nosso voltímetro, ela vai ser um valor diferente de zero. Então, ela não vai estar em equilíbrio. A ponte de Wheatstone, então, ela consiste basicamente em eu ficar monitorando essa condição de equilíbrio ali desse sistema. Bem, cada uma dessas tensões, então, que a gente relacionou aqui, tá? Elas vão depender, obviamente, dos valores desses resistores, tá? Então, de acordo com os valores dessas resistências elétricas que compõem o nosso circuito, a gente vai ter a condição de equilíbrio. Portanto, para obedecer essa condição de equilíbrio, eu vou ter que a razão entre o resistor R3 pelo resistor R1, ela tem que ser igual à razão do resistor R4 dividido pelo resistor R2. Toda vez que eu obedecer, então, essa condição de igualdade aqui, eu vou ter, então, entre os pontos B e C, um ponto de equilíbrio, uma tensão igual a zero. Bem, e que isso daí então pode ajudar a gente para monitorar uma variação de resistência elétrica. Vamos supor então que R2 aqui seja um sensor. Esse sensor então é um sensor que tem resistência variável, tá? De tal maneira então que, dependendo da variação da resistência elétrica que eu vou ter aqui, obviamente essa condição aqui ela vai mudar, de tal maneira que eu tenho um desequilíbrio aqui nessa ponte, e esse desequilíbrio aqui, ou seja, a tensão medida por o nosso voltímetro aqui, ela vai ser proporcional a essa variação de resistência elétrica. De tal maneira que, conhecendo as relações aqui desses resistores, eu posso relacionar então essa tensão elétrica para encontrar o valor aqui de R2. Tá? Então é uma maneira que eu tenho aí de fazer a identificação de um resistor desconhecido, ou então de monitorar um determinado sensor. E assim então eu associo o valor daquele sensor à grandeza física que fez ele mudar aquela resistência elétrica dele, tá? E assim então eu tenho uma correlação direta dessas duas grandezas. De tal maneira então que, mesmo que uma variação aqui da resistência de R2 ela seja extremamente pequena, tá? Ela vai ser possível ser monitorada aqui nesse meu voltímetro. Tá? Bem, e o experimento de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai então justamente montar aqui uma ponte de Wheatstone e utilizar ela para determinar o valor de uma resistência desconhecida. O circuito que a gente vai utilizar na prática vai ser o seguinte: eu tenho aqui um resistor de 1 kΩ, ele vai estar em série com um resistor de 220 ohms.
Em paralelo com tudo isso, eu vou ter aqui um outro conjunto de resistência, um resistor de 10 kΩ, que vai estar em série com um resistor de 560 ohms e um resistor variável de 10 kΩ. Esse resistor variável, a gente chama ele também de potenciômetro. Ele consiste nada mais nada menos ali do que um eixo, né, fixo ali a uma trilha, né, de resistência, que eu, à medida que eu vou mudando aqui, tá, o ângulo daquele no meu eixo lá, eu estou mudando o valor dessa resistência elétrica. Nesse caso, o potenciômetro aqui, ele pode mudar o valor da resistência elétrica dele de 0 até o máximo aqui que a gente está indicando na figura, né, que é de 10 kΩ. Tá? Para evitar um curto-circuito, então, aqui nesse ramo do nosso circuito, eu adicionei em série com ele um resistor de 560 ohms. Então, mesmo que aqui fique 0, tá, ele não vai entrar em curto, ele vai ter uma resistência mínima aqui de 560 ohms. Então, a função dessa resistência elétrica aqui é justamente para evitar um dano ao nosso circuito e aos nossos equipamentos. Tá? No mais, então, eu vou alimentar esse circuito aqui com uma tensão de 9 volts. O que a gente vai fazer então nesse circuito? Bem, montado, conhecendo os valores aqui nominais de cada uma dessas resistências, eu vou variar aqui o valor do nosso potenciômetro, tá? Até obter o equilíbrio aqui na nossa ponte, aonde está ligado aqui o nosso voltímetro. Obtendo então esse equilíbrio, né, ou seja, um valor de tensão igual a 0, eu vou saber então que, obedecendo aquelas relações das razões entre as resistências elétricas ali, eu consigo calcular qual que é a resistência equivalente que eu vou ter nesse ramo aqui do circuito, ou seja, a soma de 560 mais o valor que eu ajustei aqui do meu potenciômetro para obter uma tensão igual a 0. Tá? Então a gente vai montar esse circuito, a gente vai variar aqui o valor dessa resistência elétrica até obter 0 volts, e aí então a gente vai calcular aqui o valor dessa resistência equivalente aqui, tá, desse ramo do circuito, comparar com o valor que a gente vai medir na prática aqui do circuito a hora que a gente montar a nossa ponte de Wheatstone, tá bom? Então, vamos lá para a bancada agora e vamos realizar o nosso experimento. Aqui na bancada, então, agora, a gente tem parcialmente aqui montado o nosso circuito, e como a gente pode observar aqui, só está faltando ligar a energia elétrica nele. Então vamos ver aqui, esse resistor aqui que eu estou apontando é o resistor de 1 kΩ, aqui é o resistor de 220 ohms, aqui eu tenho um resistor de 10 kΩ, o resistor de 560 ohms e o nosso potenciômetro, tá, de 10 kΩ, ou seja, ele vai variar de 0 até 10 kΩ. Tá? Eu tenho então aqui esses fios ligando aqui em paralelo, né, o ramo de cima com o ramo de baixo aqui do nosso circuito, tá? Faltando então, obviamente, somente fazer a alimentação dele através de uma bateria aqui. Então vou colocar aqui minha bateria de 9 volts, vou ligar ela ao meu circuito, e aí eu teria tecnicamente já passando corrente elétrica sobre ele. Tá? Eu vou no meu multímetro aqui configurar a escala dele para tensão. Como a minha bateria de 9 volts, eu já sei então que a tensão máxima aqui que eu posso medir é 9 volts, portanto eu vou colocar na escala de 20 ohms. Bem, feito isso então, a gente vai conferir aqui a tensão que realmente está chegando, né? Embora a bateria fale que a tensão ali seja uma tensão nominal de 9 volts, a gente vai pegar aqui com precisão o valor da tensão medindo experimentalmente. Então, experimentalmente, a gente tem aí 9,01 volts, que é a tensão real que eu estou aplicando aqui no meu circuito. Bem, agora então eu vou ligar o meu multímetro
entre os dois ramos aqui, ou seja, entre esse ponto aqui do circuito e esse outro ponto aqui do meu circuito, para fazer a leitura então da tensão, né, que está aí nesse sistema. Então eu ligo ele aqui. E aí então ele já dá para mim ali o valor de tensão que está passando nesse circuito. Tá? Veja que ele não está igual a 0 volts, né? Então ele está marcando aí 0,09, indicando então que ele não está em equilíbrio. Eu vou agora então mudar aqui o valor desse potenciômetro para tentar colocar ele em equilíbrio. E veja, à medida que eu estou mudando ele aqui, ó, ele vai dando uma condição para a gente. Ele está dando um valor negativo aqui de tensão. Tá? Se eu girar ele agora para o lado ao contrário, está mudando a resistência elétrica, e vejo que ele tem agora um valor positivo. Tá? Então, eu mostrei para vocês o valor máximo e o mínimo possível aí que ele possa atingir. Mas o nosso objetivo é justamente determinar qual que é a condição de equilíbrio. Tá? Então eu vou ajustar ele aqui até eu conseguir aqui no meu multímetro uma visualização de 0 volts. Então vou ajustando ele bem lentamente aqui. E aí eu consegui ter 0 volts aqui no meu circuito. Essa condição então implica para mim que da forma que está, os valores dessas resistências obedecem àquela razão da equação que a gente demonstrou anteriormente. Tá? Bem, o que a gente vai fazer nesse experimento então? A gente vai justamente determinar qual que é o valor, tá, que eu tenho aqui de resistência, né, nesse ramo do circuito, ou seja, o 560 ohms mais esse resistor aqui de 10 kΩ, ou seja, para qual valor que ele está ajustado nessa configuração. Tá? Para a gente fazer isso, eu vou então fazer o seguinte: eu vou desconectar aqui agora a nossa bateria e vou começar a fazer a medida de resistência elétrica desses nossos componentes. Então eu vou desmontar aqui parcialmente o meu circuito, o suficiente para que eu consiga fazer aqui a leitura dessas resistências. Então eu vou mudar aqui no meu multímetro para função de resistência e vou confirmar aqui agora, embora eu já tenha falado para vocês aí os valores da resistência, mas aqueles valores eram os valores nominais dados pelo fabricante. Aqui a gente vai medir para ter uma precisão melhor na hora de poder calcular aqui experimentalmente. Então começo com o resistor aqui de cima. Eu vou mudar a escala dele aqui. E ele está marcando para a gente 998 ohms. O que era esperado, então, um valor de 1 kΩ. Eu vou vir agora aqui para o meu resistor depois dele, que era esperado um valor comercial de 220 ohms, e na prática a gente tem 219 ohms. Vamos para o próximo agora. E nesse outro resistor aqui, que era um resistor com valor nominal de 10 kΩ, eu vou ajustar aqui a escala do meu multímetro. E o valor real medido nele é de 9,91 kΩ. Tá? E por fim, então, agora eu vou medir todo o conjunto restante, né, o outro braço ali do nosso ponto de Winston, para a gente poder verificar o valor dele. E nesse caso, então, agora, fazendo essa leitura, eu tenho aí que o valor dessa resistência encontrada é de 2,18 kΩ. Tá? Então esse é o valor de resistência elétrica necessário para zerar ali
a tensão entre as duas malhas. Tá? Bem, o que a gente vai fazer então? Com base nisso, a gente vai comparar o valor que a gente obteve aqui experimentalmente, verificar se ele está certo, calcular teoricamente, com base ali os valores teóricos dados no nosso circuito, para ver se o valor que a gente encontrou aqui ele condiz com aquela relação matemática que a gente estava esperando. Tá? Dessa forma, então, a gente consegue aí determinar, inclusive, o erro associado nessa relação. Tá? E falando, então, em erro, tá? Vou deixar, então, os valores aqui de erro para a medida de resistência elétrica. Tá? Então, o multímetro apresenta um erro aí de mais ou menos 1%. E os valores de tensão elétrica além disso, todos os resistores que a gente utilizou aqui, ele tem um erro fornecido pelo fabricante aqui, um erro de 10%. Tá? Então a gente pode fazer toda essa comparação ali para verificar se o resultado que a gente obteve ele está condizente, inclusive ali em cima dos erros calculados, né? Se ele está condizente com o que a gente esperaria. Tudo bem? Bem, com um experimento demonstrado ali, a gente pode então agora fazer essa comparação, como eu solicitei para vocês, tá? Vocês vão entregar, como a gente tem sempre feito aí, os resultados desse experimento para a próxima semana, tá? E na quinta-feira a gente tem a nossa live ali para tirar alguma dúvida ali a respeito desse experimento que vocês possam ter para desenvolver ali as suas atividades, tá bom? Bem, eu vou deixar aqui também para vocês o link dos vídeos, né, relacionados a esse conteúdo, né, circuitos em série, tá, e lei de Kirchhoff ali para vocês darem uma olhadinha ali, sanar as dúvidas ali. E eu vou agradecendo então a paciência de vocês então por ter assistido essa aula e espero ter contribuído aí de alguma forma para o conhecimento de vocês. Até logo então, pessoal.